Quando somos inférteis, é prova e expiação de vidas passadas, Jorge? Todas as experiências, à exceção da doença mental, elas podem ser provas, expiações, comissões. Por que pode ser uma prova? Porque alguns indivíduos podem ter vindo com essa característica, sem que isso obrigatoriamente seja uma expiação. O indivíduo pode ter nascido com algum tipo de circunstância na qual ele é infértil. Isso é uma possibilidade. Nada determina, ele é infértil? Então, se ele é infértil, é porque ele deve para a lei. Pode ser uma prova, ele está vivendo uma experiência que é uma circunstância de aprendizado. Uma segunda situação, que é a mais comum, é a situação na qual a gente observa os processos expiatórios. O indivíduo possui uma história do passado que, de certa maneira, sinaliza para nós que ele não deve, nesse momento, ter a paternidade direta. Pode ter uma adoção, mas ele, como pai, de maneira direta, não. Aí vai ter que. Ele, infértil é diferente de ser estéril, tá? Ele é infértil, ele retira o espermatozoide, faz uma fertilização in vitro e dá certo. Funciona igualzinho. Ele não tem condição de fecundar sozinho, mas ele tem o gameta para fazer a fecundação. E a terceira situação, que pode ser uma missão. Uma missão para que você venha nessa condição, sim. Às vezes, você vem para deixar o exemplo. Mas é porque você não é infértil. Não, eu sou infértil e nem por isso eu me senti menor por isso. Nós temos uma figura muito importante dentro da história do cristianismo que era infértil, Maria de Magdala. E quando ela revela isso para Jesus, diz o capítulo 20 do livro Boa Nova, que ela diz a ele assim: desgraçada de mim, que não posso gerar filhos. Ele pergunta para ela: quem te parece que ama mais? A mulher que é capaz de amar o filho do próprio ventre ou aquela que é capaz de amar o filho do ventre alheio? E com essa pergunta, Maria de Magdala transforma a sua vida e descobre que sim, ela pode ser profundamente diferente. Ela pode ter uma outra proposta de vida, porque ele alarga para ela o sentimento de maternidade dos esquecidos. Ontem mesmo estava trabalhando esse assunto com a Nina Alves, lá de Itabuna, na Bahia, discutindo esse processo, desse diálogo de Maria de Magdala com Jesus, em que ela ressignifica a sua vida na hora em que ela entende que a maternidade não é simplesmente aquela que sai do ventre. Então, a infertilidade pode ser um exemplo para nós. Olha, aquela mulher ela é infértil, mas ao invés dela se condenar a um processo depressivo, ela desabrochou para um trabalho incrível em favor do bem, pela renúncia que ela fez da maternidade em si. Quantas religiosas que hoje estão dentro de uma situação de freiras na Igreja Católica abriram mão da maternidade como se fossem inférteis, né? Faz uma opção por não ter, para se dedicar aos outros. Então, a condição de infertilidade pode ser uma prova para o espírito, pode ser uma expiação, é o que é bastante provável, mas pode ser missão também, para que a gente descubra novas vertentes do dom da paternidade e da maternidade.